Boa noite a todos, em especial nossos convidados dessa live, Luiz Lourenço, presidente do Conselho de Administração da Cocamar, e Wellington Ferreira, presidente da Sicredi União Paraná São Paulo. Cumprimento também Maria Iraclésia de Araújo, presidente da Sociedade Rural de Maringá, que compõe a apresentação dessa live aqui comigo. E saudamos e agradecemos nossos internautas e damos nossas boas-vindas a eles que nos acompanham pelo YouTube Sociedade Rural de Maringá Oficial e pelo Facebook da Rádio CBN Maringá. Hoje é a segunda live de uma série de 3 que acontece no mês de junho e julho. Com o tema O Agro Não Para, Ações e Perspectivas, a Sociedade Rural de Maringá, junto com o Grupo Maringá de Comunicação, traz personalidades importantes para falar sem filtros sobre o agro e seu posicionamento perante esse momento em que vivemos a pandemia do novo coronavírus. Antes de iniciarmos nossa conversa com nossos convidados, vamos assistir à chamada oficial da live O Agro Não Para, Ações e Perspectivas. Bom, eu convido você a se inscrever no nosso canal, no canal oficial da Sociedade Rural de Maringá, no YouTube, e ative as notificações para ficar por dentro de todas as novidades do canal nas próximas lives e também muito mais informações sobre o agro de Maringá e do Paraná. Antes de darmos sequência, vamos acompanhar agora a mensagem do nosso patrocinador. Dando sequência, então, convido a presidente da Sociedade Rural de Maringá, Maria Iraclésia de Araújo, para dar as boas-vindas. Boa noite, Sérgio. Boa noite, convidados, Luiz Lourenço e Wellington Ferreira. Boa noite, internautas, parceiros na realização desse evento, Grupo Maringá de Comunicação, na pessoa do Alexandre Barros e sua equipe. Boa noite aos nossos associados, diretores, produtores e a todos os internautas que nos assistem. O objetivo dessa série de lives é a gente levar a informação de maneira real, sem filtro, como disse o Sérgio, exatamente para que os nossos convidados e participantes possam ter a informação real de lideranças que são importantes e que fazem a gestão do agronegócio e faz acontecer esse segmento tão importante para a economia. Quero aqui, em nome da Sociedade Rural e dos nossos parceiros, agradecer ao seu Wellington Ferreira, presidente do Sicredi União Paraná São Paulo, essa cooperativa de crédito que é referência tanto no Paraná quanto em São Paulo, com mais de 250 mil associados, né, com um grupo de colaboradores passando de 1.500 e com tantas ações importantes para o desenvolvimento do nosso segmento. Ao senhor Luiz Lourenço, presidente do Conselho de Administração da Cocamar, essa cooperativa que é referência no Brasil, uma das maiores, e que tem tantas ações de desenvolvimento e de avanços na evolução do agronegócio na nossa região, no estado do Paraná e nos estados que atua, como São Paulo, Mato Grosso do Sul. Então, vocês sejam muito bem-vindos. Dentro dessa próxima 1 hora em que estaremos conversando, a gente vai ter aqui muitas informações importantes. Então, em nome da entidade dos nossos parceiros, nosso muito obrigada. Sejam todos muito bem-vindos. Com certeza teremos uma noite de muita informação. E eu quero apresentar, então, nossos convidados, começando pelo seu
Wellington Ferreira, natural de Campos Gerais, no estado de Minas Gerais. Wellington Ferreira é formado em administração de empresas, com MBA em gestão financeira. É presidente da Sicredi União há mais de 20 anos, desde 1997. Atualmente, a quarta maior cooperativa de crédito do Brasil e a maior do sistema Sicredi, com mais de 250 mil associados. Área de atuação em 110 municípios e geração de 1.000 empregos diretos. É conselheiro da OCB, da OCEPAR, Organização das Cooperativas do Estado do Paraná, Sicredi Participações, Banco Cooperativo Sicredi e Sicredi Fundo Garantidores, além de ter sido conselheiro de diversas entidades cooperativas. Em 2019, foi eleito o empresário do ano em Maringá, e seu Wellington é casado com Vanessa, pai de Natan e Leandro, e avô de Eduardo e Cauã. Luiz Lourenço é graduado em Direito pela Universidade Estadual de Maringá e MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. É presidente do Conselho de Administração da Cocamar, Cooperativa Agroindustrial, sociedade cooperativa fundada em 1963, com mais de 15 mil associados. 75% desses associados de pequeno porte, que conta com 87 unidades operacionais no norte e noroeste do Paraná, no oeste de São Paulo e Mato Grosso do Sul, atendendo produtores que trabalham com as culturas de soja, milho, trigo, café e laranja. Atuou como CEO da Cocamar de 1990 até 2013, uma carreira iniciada na cooperativa em 1971. É também diretor do Sistema OCEPAR, Organização das Cooperativas do Estado do Paraná, sócio institucional da Sociedade Rural do Paraná, membro do Conselho Consultivo da Sociedade Rural de Maringá. Eu queria convidar, primeiramente, o seu Wellington para fazer uma saudação aos nossos internautas. Seu Wellington. Bom, boa noite, Sérgio, boa noite, Maria Clésia, boa noite, Luiz Lourenço, boa noite a todos que estão nos acompanhando. É um prazer muito grande poder, nesse momento, estar falando sobre o agronegócio, principalmente que o agronegócio vai ser o grande responsável na retomada do crescimento do país, e acho que esse momento é muito importante a gente estar falando sobre esse assunto, comentar um pouquinho sobre todas as linhas de crédito, sobre todas as possibilidades que a gente tem, mas eu sou muito otimista e tenho certeza absoluta, que o agronegócio vai ser o grande responsável pela recuperação do nosso país. Obrigado, senhor Wellington. Senhor Luiz Lourenço, uma saudação. Boa noite a todos. Wellington, Heraclésia, Sérgio, a todos que nos ouvem ou nos veem. Realmente, acho que nós estamos passando por um momento bem diferente, do normal. Nós vamos, na verdade, sair disso melhor, com certeza, aprendendo muitas coisas. Mas, falando do lado do agro, a gente tem hoje uma situação bastante tranquila, o abastecimento nacional é super tranquilo, dado que a agricultura tem, nos últimos anos, produzido bastante riqueza e tem assegurado a segurança alimentar do Brasil. Então, vamos estar aqui falando algumas coisas sobre isso, na perspectiva de ver e sentir e ser bastante otimista com o futuro, como o Hélio colocou. Eu acho que nós temos uma oportunidade única no agro hoje de crescimento e de geração de renda e de riqueza no Brasil, como nunca tivemos. Já somos fortes, mas poderemos ser muito mais fortes ainda. É isso aí, é com essa finalidade, com esse objetivo que essa série de lives, O Agro Não Para, Ações e Perspectivas, está sendo realizada para vocês. Para falar mais detalhadamente, para dar uma desenhada nesse cenário que nós estamos vivendo, um cenário inédito para o Brasil, para o mundo, um momento de transformação, um momento de novidades, de reorganização da nossa vida rotineira, da vida profissional de todos. Eu pediria para que o seu Wellington, primeiramente, desse uma historiada, fizesse aí como o senhor está vendo esse cenário, senhor Wellington, dentro dessa perspectiva, desse tema da nossa série de lives, O Agro Não Para, Ações e Perspectivas.
Olha, Sérgio, eu acho que é importante começar falando um pouquinho da nossa cooperativa, algumas ações, algumas atitudes que nós tomamos para passar esse momento difícil que nós estamos vivendo no nosso país. Como eu disse, não é a primeira, não vai ser a última crise, mas nós temos que passar por isso. Então, nós tivemos algumas atitudes, ações dentro da nossa cooperativa para poder enfrentar o coronavírus, né? Cuidando muito bem dos nossos colaboradores. Primeiro, nós temos que cuidar da casa, né? Cuidamos dos colaboradores, tivemos muito cuidado com as pessoas do grupo de risco. Tivemos um momento onde estava o contágio mais forte, onde nós tivemos só 30% das pessoas trabalhando presencialmente, muita gente no home office, 30% em home office, 30% de férias, né? Cuidando muito bem, transporte, tudo feito por Uber, carro próprio, não pegar ônibus. Então, nós cuidamos bastante dos associados, dos colaboradores, mantemos aí lives semanais para poder orientar, informar, trazer uma informação correta, gerar um pouco de tranquilidade às pessoas que trabalham com a gente na cooperativa. Isso foi bastante importante. Não paramos com nenhum treinamento, todos os treinamentos que a gente teria presencialmente nós fizemos através dos canais remotos. Isso foi bastante importante, né? Várias palestras, criamos o Poder do Juntos, né? Falava muito disso, né? Da força da união, da cooperação, e isso nos fortaleceu bastante, porque nós temos que estar preparados, né? Para poder passar por isso, né? Auxílio psicológico que nós disponibilizamos para todos os familiares e todos que trabalham na cooperativa. Ouvimos muito a ansiedade, as angústias dos nossos colaboradores para poder ajudá-los nesse momento difícil também. Isso é importante para nós. Também de 1.500 colaboradores que nós temos hoje, entre terceiros e aqueles que trabalham na nossa cooperativa, né, aqueles que tinham alguma suspeita, nós fizemos teste aí mais de 226 pessoas e tivemos confirmado apenas 13 pessoas, e nenhuma delas foi internada. Então, a gente agradece muito a Deus por esse momento, né, essa ajuda aí de passar essa dificuldade toda sem nenhuma pessoa nossa que chegasse a ser internada. Isso foi muito importante, e eu estou falando tudo isso até numa forma de agradecer todos esses colaboradores, e além disso nós não deixamos em nenhum momento de cuidar do nosso associado, de cuidar dos nossos produtores rurais, de disponibilizarmos canais novos, maneiras simples, novas de acessar as contas. Fizemos vários contratos de crédito rural, tudo online, assinatura eletrônica, baixa em cartório digital, eletrônico. Então, nós disponibilizamos muitos serviços para associados, e como eu disse, talvez a gente não tenha mudado tanto, mas adiantou uns 5 anos aí de tudo aquilo que a gente estava olhando e projetando para o futuro, nós tivemos que fazer agora. Então, foi importante ter o colaborador bem preparado para que a gente ajudasse aí sim o nosso associado, os produtores rurais, as pessoas que trabalham junto com a cooperativa, para que pudesse também passar esse momento de dificuldade. A cooperativa tem todas as linhas oficiais, todos os recursos que tem do BNDES, tudo que a gente vê no noticiário, no jornal, em revista, o Sicredi também está atendendo, né? Fizemos vários pagamentos do auxílio emergencial dentro da nossa cooperativa, nós temos acesso ao recurso do BNDES para a folha de pagamento, capital de giro, o Pronamp, né? Para a gente não confundir com o Pronamp lá da agricultura, mas tem um Pronamp, que é o socorro aí a pequenas e médias empresas. Também temos esse recurso disponível dentro da cooperativa, né? Nós temos o Recupera Sul, que é um recurso do RDE também, nós estamos disponibilizando. Tudo isso tem carência, tem um prazo de pagamento, né? Eu acho que isso é importante, a gente estar preparado para ajudar as pessoas também nessas dificuldades que nós temos. Então, todo esse acesso à tecnologia, nós estamos entregando para o nosso associado para que ele possa fazer as suas transações, fazer a sua movimentação sem a necessidade de ir até a cooperativa. Se precisar ir, nós vamos estar lá para atendê-los, né? Hoje, nós já temos aí muito mais pessoas trabalhando presencialmente, né? Nós também tivemos que atender aí a mais de 50 decretos de prefeituras, né? Cada prefeito fez um decreto, e a gente tem que seguir tudo isso. Então, em alguns lugares nós temos mais gente atendendo, outros lugares tem menos, mas nós estamos lá, sempre firme do lado do nosso associado, pronto para facilitar a vida dele,
e tudo que ele necessitar do Sicredi, embora não podemos estar muito perto, mas nós estamos ali do lado dele em todos esses serviços e produtos que ele precisou. Isso foi bastante importante, fizemos as prorrogações de todos os contratos que nós tínhamos, né, de 120 dias de carência, prorrogamos esses contratos. Claro que as pessoas que estão adimplentes, né, que estão em dia com seus financiamentos, que têm problemas, são de antes, né, mas aqueles que iam ser gerados pela crise, nós conseguimos fazer essa prorrogação dos financiamentos. Isso aí ajudou bastante, foi importante isso aí, né. Eu acho que a maioria das dificuldades que nós temos, você tem ideia, né, do que está aparecendo por aí. Nós tínhamos mais de 1.300 projetos de lei, certo? E mais de 200, né, medida provisória. Então, todo dia chega uma resolução, todo dia chega uma regra nova, uma mudança, um deputado que quer isso, outro quer aquilo, outro aprova aquilo, né? Isso aí não ajuda em nada, só dificulta a vida da cooperativa, a vida do associado, mas nós muito atentos a tudo isso para poder que o associado tivesse o menor impacto possível, né, em cima dessa dificuldade, desse momento que nós estamos passando. Conforme eu te falei, né, é importante para nós falar sobre isso, até porque às vezes a gente tem um pouquinho de dificuldade nas mudanças de tecnologia, mas hoje nós temos condição de fazer os contratos, assinatura eletrônica totalmente digital, nós estamos conseguindo um termo de liberação de cartório de forma digital. Isso tudo vem a simplificar, facilitar a vida dos nossos produtores rurais que vão ter acesso ao crédito rural. Então, isso é importante também a gente fazer isso. Para você ter uma ideia, o Sicredi lançou vários aplicativos nesse momento, né? Lançamos o Sicredi WhatsApp, onde você entra ali no WhatsApp, você tem as informações, as respostas para todas as suas dúvidas. Isso pode ser através de um robô, dependendo da tua dúvida. Se você quiser, você vai chegar até a nossa cooperativa, até um gerente para te atender de uma forma rápida, simples, aonde você estiver com o celular, você consegue fazer isso, né? Criamos um QR Code, onde você tem condição de fazer transferência de associado do Sicredi, dentro do Sicredi só por enquanto isso, mas você cria um QR Code e manda o pagamento que eu tiver que fazer para você, eu já faço na hora aqui, leio o QR Code, faço esse pagamento. Lançamos um cartão virtual hoje, um cartão de débito que você coloca dentro do teu aplicativo também, você consegue pagar as contas aí através desse cartão virtual, e é um cartão bastante interessante, que nós temos também isso, pagamento por link, colocamos isso à disposição dos associados, né? Nós temos hoje o Sicredi Conecta, que nós chamamos, que é um aplicativo onde você coloca a sua empresa, coloca os seus produtos, coloca o que você vende, né? E todo associado no Brasil inteiro do Sicredi tem acesso a esse aplicativo. Então, a pessoa que quiser comprar alguma coisa, ela entra lá e vai ver você anunciando, pode fazer essas compras. O Sicredi está pronto para dar informação e até para facilitar, se for preciso, algum financiamento. Também lançamos isso nesse momento que nós estávamos sem essa participação presencial, mas sempre trabalhando, correndo muito. Eu acho que tivemos que adiantar algumas coisas que a gente estava projetando para entregar no ano que vem. Isso foi bastante interessante, né? Aqui na carteira de crédito, né, Sérgio, isso é importante. Nós temos hoje uma carteira de crédito rural, nós estamos iniciando a fase de liberação de crédito rural. Mas hoje nós temos 950 milhões em crédito rural hoje liberado pela nossa cooperativa. E quando eu vi a Maria Teresa aí da Sociedade Rural, foi a primeira coisa que eu pensei, que a primeira vez que nós patrocinamos e fomos parceiro aí da Sociedade Rural, nós estávamos comemorando que nós tínhamos projetados 50 bilhões de crédito rural para aquele ano, né? E hoje nós estamos falando aqui numa carteira que vai passar de R$1 bilhão, porque a hora que começar a liberar as linhas de crédito agora, a gente aumenta essa nossa carteira. Isso é importante. Aqui nós estamos falando de custeio. Se a gente falar de todo o dinheiro que nós temos hoje colocado no agronegócio, passa de 1 bilhão e 200 milhões, né, que nós temos atendido. Nós temos muito orgulho disso, né? Está aí o Luiz Lourenço, que é um dos fundadores da nossa cooperativa, né, do qual a gente sempre tem um respeito muito grande, uma admiração muito grande, mas ele foi fundador da nossa cooperativa e ele sabe disso, que ela foi criada lá atrás para atender produtores rurais, né, para atender a necessidade dos produtores rurais que não tinham acesso a crédito rural. A cooperativa foi criada para isso,
Então, eu tenho muito orgulho quando nós falamos, nós somos o terceiro maior repassador de crédito rural no Brasil, né? Isso me deixa muito orgulhoso, porque era uma coisa que nós fomos criados para isso, né? O nosso associado, quando nos autorizou a ser uma cooperativa de livre admissão, para atender todas as pessoas que tivessem acesso à cooperativa, né? Nosso compromisso foi esse. Não, fique tranquilo que nós não vamos esquecer os nossos produtores rurais, os nossos fundadores. Então é importante falar sobre isso. Nós temos hoje uma carteira de seguro de mais de 270 milhões, isso é importante dar essa segurança para o produtor rural também. Então nós temos uma carteira bastante significativa, já dando tranquilidade ao produtor rural, com esses valores segurados. Isso é bastante importante para a cooperativa e eu fico muito feliz de participar de um momento como esse, de falar do agronegócio. Obrigado, senhor Wellington. Boas informações aí para o associado Sicredi, para quem também pretende conhecer um pouco mais do cooperativismo de crédito. Senhor Luiz, o senhor Wellington deu essa desenhada ali e mostrou que a evolução e também essas adaptações que a pandemia exigiu do sistema de crédito cooperativo. O agronegócio já vem numa velocidade única, né? O produtor rural, as cooperativas e o setor produtivo do Paraná e do Brasil, principalmente do Paraná, que é o estado mais importante e mais sólido com suas cooperativas, também tem aí os seus ajustes, né? Isso daí está dentro dessas perspectivas. Quais, então, na sua avaliação, que ações foram feitas e que perspectivas podemos esperar aí para o cooperativismo? Bem, boa noite novamente a todos. Falando da pandemia, né? A pandemia foi um fato que apareceu, como já outras pandemias no passado apareceram e se foram. E eu tenho absoluta certeza que nós vamos ter essa pandemia também como passado logo, logo. Já será esquecida e será colocada na história, como bem merece. A verdade é que, nesse momento, a gente precisa cuidar das pessoas. E como exatamente fez o Sicredi, o Cocamar também fez. Monitoramos todo mundo, asepsia, lavar as mãos, álcool, distanciamento, acompanhamento de todos os sintomas que poderiam sugerir o Covid, e encaminhando um apoio médico, enfim, tudo foi feito. Nós estamos com poucos casos, acho que nós temos meia dúzia de casos, nenhum internado também, todos saíram tranquilamente dessa questão do Covid. Então, eu diria, nós estamos, e a mídia como um todo, está dando uma importância extraordinária para o evento, extraordinária. E eu não quero discutir isso ou aquilo, porque tem aí várias opiniões sobre isso. Mas o importante, como eu disse, é que isso se transformar no passado. E nós temos que pensar no futuro. Nós temos que ser o que somos e ser melhor do que somos hoje. Isso é extremamente importante. Nós temos que assegurar a segurança alimentar do brasileiro, produzir alimentos para abastecer com tranquilidade o mercado brasileiro interno e produzir divisas. O Brasil é craque nisso. O agronegócio, nos últimos 20 anos, produziu uma sobra de caixa para o governo brasileiro em torno de $1 trilhão, só no saldo da balança de pagamentos. Isso é uma coisa extraordinária. Ninguém mais produziu nem parecido com isso. Esses $1 trilhão que foram produzidos nos últimos anos foram consumidos pelas outras importações, outros setores da economia que precisaram importar. E hoje ainda temos uma reserva extraordinária no exterior, né, de reservas exatamente das exportações versus importações, e que nos dá uma tremenda tranquilidade. Se a gente comparar com a Argentina, nós estamos no céu. Na verdade, a Argentina vive um inferno, porque exatamente não tem dólares em caixa para assegurar os seus compromissos. Então, a segurança alimentar, a questão que nós fizemos com muita competência. O agro brasileiro fez isso com muita competência. O Brasil tem crescido extraordinariamente. Exatamente, há pessoas que estão nos ouvindo que
se lembra dos anos 80, nos planos econômicos, quando faltava óleo de soja, faltava carne bovina, faltava uma montanha de coisas. Quer dizer, o agro era importador de muitos produtos para abastecimento do mercado interno. Isso desapareceu, gente. Nesses últimos 35, 40 anos, a agricultura evoluiu de uma forma extraordinária. Produtividades cada vez mais crescentes e até com poupa a terra, porque na medida em que a produtividade subiu muito, nós não precisamos desmatar para produzir a mesma quantidade. Isso é muito bom. Hoje o Brasil vive uma situação interessante. Nós estamos com uma previsão de déficit, de queda do PIB, uma previsão de queda acima de 5%. Há quem fale até em 9%. E nós, da agricultura, este ano, com pandemia e tudo, faremos um PIB positivo de 2,5% aproximadamente. Esse é o agro brasileiro. Esse é o agro brasileiro. Como será 2021? Será o agro forte novamente. Nós temos hoje uma situação bastante privilegiada. O produtor colheu uma safra extraordinariamente boa, teve preços extraordinariamente bons, tanto para milho como para soja. Há alguns setores, como a cana-de-açúcar, está indo muito mal, as flores estão indo mal, nós temos a laranja, não está indo lá grande coisa, nós temos setores de confecções, fios, não anda bem, mas soja, milho, trigo e grãos em geral tem ido extraordinariamente bem. Então, quando São Pedro ajuda, as coisas facilitam bastante. São Pedro ajudou esse ano, agora atrapalhou um pouco na safra de milho, a safra de milho está um pouco prejudicada, mas certamente nós teremos uma situação ainda boa, certamente uma situação boa. A Cocamar vai crescer bastante esse ano, até chega a ser meio constrangedor dizer que nós estamos extraordinariamente bem, vamos crescer mais de 25% do faturamento esse ano, com essa pandemia, com essa situação toda. Isso é graças exatamente ao bom trabalho que o agricultor está fazendo. Ele realmente adotou tecnologias e essas tecnologias estão fazendo com que ele realmente produza cada vez mais. Então, a previsão de faturamento nossa é de 5 bilhões e 800 milhões de reais. Tomara que, se fosse em dólar, bem melhor, mas 5 bilhões e 800 bilhões, contra 4 bilhões e 600 do ano passado. Então, é um número bastante positivo, um crescimento bastante positivo. A gente tem exatamente trabalhado no sentido de crescimento, essa é uma regra de ouro da Cocamar, crescer ou morrer, porque as empresas precisam crescer, senão elas perecem ao longo do tempo, e isso é muito importante. Recebemos uma safra num volume bastante grande, a gente viu que a gente é importante nesse momento, porque nós conseguimos superar a concorrência se enfraqueceu bastante, principalmente porque não tinha capital de giro. Essa é uma questão importante. Nesse momento, numa pandemia dessa, com uma trava dos negócios como houveram, quem não tem caixa, mesmo sendo uma empresa de grande porte, pode quebrar. E isso, nós somos uma empresa de grande porte, mas tínhamos dinheiro em caixa, nos prevenimos no ano passado para esse ano e isso nos ajudou muito. Portanto, o nosso recebimento de produtos acabou sendo melhor que o esperado, justamente porque a gente pôde pagar o produtor à vista. Isso é uma coisa bastante importante. O produtor hoje está realmente capitalizado. Ele vendeu uma safra num valor bom, colheu bem, deve repetir um bom resultado agora no milho, com alguns casos específicos, com algum problema, e já vendeu a safra de 2020 e 2021 em 35%. Isso nunca ocorreu, nunca. Esta antecipação de comercialização nesse nível nunca ocorreu.
mas ela é desejada há muito tempo. Isso foi um trabalho que o cooperativo fez, sempre colocando o produtor na posição de que, se ele comprar um insumos, ele deveria vender o correspondente a esses insumos para poder fazer o que nós chamamos de trava. Porque nós temos um componente de preço, que além da Bolsa de Chicago, além da demanda internacional, etc., nós temos um componente que é o dólar. O dólar regula toda a comercialização praticamente de todos os produtos, porque ele está sempre ou exportando o produto ou importando o produto, e isso, o preço interno ele acaba sendo sempre baseado em dólar, na alimentação e em outros setores também, mas a alimentação está sempre baseada nisso. Então, o produtor capitalizado é uma coisa extremamente importante, ele está feliz e está tranquilo. Só para dar uma ideiazinha de como nós temos andado bem, a nossa produção brasileira de soja esse ano foi de 121 milhões de toneladas. Os Estados Unidos, que sempre foi o maior produtor mundial, só produziu 97. E é possível que a gente continue sendo líder agora na produção mundial de grãos, porque a previsão do próximo ano é que o Brasil produza 131 milhões e os Estados Unidos apenas 115. Então, nós estamos numa situação bastante boa, porque nós assumimos a liderança da produção mundial de soja. O milho, a gente também tem uma safra robusta esse ano. A previsão é de 100 milhões de toneladas. É um número bastante respeitável. Naturalmente, não tem nada a ver com a safra americana, que é acima de 350 milhões de toneladas, mas a gente já está nos 100 milhões de toneladas. E com um detalhe, gente. Nós temos hoje, desses 100 milhões de toneladas, 65 milhões de toneladas é produzido na safra de inverno. Exatamente a safra de inverno, que é exatamente depois da retirada da colheita da soja, entre esse plantio de milho. Para registro aqui de vocês, esse plantio depois da soja aconteceu aqui na região de Floresta, em Maringá. O cidadão não tinha o que fazer com o solo, colheu a soja e plantou lá um milho de paiol. E acabou se interessando, melhorou no próximo ano, e foi evoluindo quando, então, as multinacionais, os produtores de semente, entenderam que aquilo podia ser uma coisa importante. E veja só como as coisas cresceram nisso, né? Nós estamos hoje com 65% da nossa produção produzindo na segunda safra, que era a safrinha, hoje não é mais. Então, gente, é isso que eu tenho. Eu tenho, na verdade, outras questões que poderiam ser abordadas, mas o tempo também é limitado. Eu tenho só os 12 minutos que eu devo ter passado deles, mas fico à disposição aqui de vocês para algum esclarecimento e alguma resposta específica que possam ter. Muito obrigado. E vamos ter, com certeza, até convido você aí que está nos assistindo a fazer as perguntas que quer para tirar dúvidas aí com o seu Wellington Ferreira, presidente do Sicredi União Paraná São Paulo, o seu Luiz Lourenço, presidente do Conselho de Administração da Cocamar. Eu queria fazer uma pergunta para o seu Wellington, mas antes de fazer a pergunta, eu queria deixar registrado aqui, nós falamos lá no começo, né, seu Wellington, 250 mil associados, quer dizer, a cada 4 anos o Sicredi dobra de tamanho. E temos aqui na tela ali, ó, o associado número 6 do Sicredi. É isso mesmo? É isso mesmo. Aí, ó, tá vendo? É o nosso fundador aí, cara. Então, e para chegar nesses 200... E naquele tempo, Sérgio, não podia fazer isso, As normas do Banco Central eram não pode fazer nada. Era isso que eram as normas. E hoje, nós estamos numa situação completamente diferente, né? Aí, que bacana. Graças a Deus, né? Seu Wellington, Plano Safra vai ser anunciado amanhã à tarde. Está com frio na barriga? Está esperando o que desse plano? Vai atender as necessidades, juros, montante de recursos, já que o Sicredi é um dos maiores repassadores do crédito rural aqui para nós? Olha, Sérgio, eu espero que ele chegue bem próximo daquilo que é o desejo do produtor, a vontade do produtor. Nós sabemos da dificuldade que o país passa,
né? O Brasil não tem condição de bancar um subsídio para a agricultura mais, a gente sabe do que está passando, né? Mas a expectativa nossa ela é muito grande, esperamos uma redução das taxas de juros, né? Espero que o governo se sensibilize com isso. A Tereza Cristina é uma excelente pessoa, uma pessoa que conhece muito do agronegócio, né? Ela é muito ligada, inteligente, sabe o que está fazendo, e espero que ela convença lá, né, o Paulo Guedes a que possa ter um juro mais próximo de uma realidade para o produtor rural. Acredito que o volume deve ser o mesmo do ano passado, e estão falando que a subvenção, que é uma coisa importante para a agricultura também, deve sair em torno aí de 1 bilhão e 500 milhões, que é bastante relevante, né? Alguma redução da taxa de juros, para o Pronaf aí tem uma conversa forte, que deve sair entre 3% e 4% ao ano, né, que é um juro bem razoável, importante. E aí nós temos que aguardar um pouquinho, né, não dá para ficar adivinhando o que ela vai fazer amanhã, mas nós estamos em boas mãos. A Tereza Cristina é uma pessoa que conhece o assunto, conhece o que o produtor merece, respeito, sabe disso, e acho que ela vai lutar bastante para que saia um plano safra bastante próximo daquilo que é o desejo do produtor rural. Bom, senhor Luiz Lourenço, eu queria direcionar minha pergunta ao senhor nesse momento, e também antes da pergunta eu queria deixar um registro, tanto para o seu Wellington quanto para o seu Luiz, em nome da Sociedade Rural de Maringá, porque quando fui presidente pela primeira vez, eu tive o grande diferencial, junto com a nossa diretoria, de fazer uma grande parceria na época, iniciando pelo fechamento da Arena de Shows e Rodeio, e foi graças a essas duas instituições, e de lá para cá a gente construiu uma relação de crescimento para o evento Expo Ingá e para uma série de outros eventos ao longo do ano. Então, gratidão é a palavra que eu tenho em nome da Sociedade Rural para me dirigir a todos vocês. O seu Luiz Lourenço, nós sabemos que a cooperativa fez 57 anos, agora, recentemente. Tem uma história que se confunde com a história da cidade de Maringá. A gente entende que esse crescimento tem uma trajetória importante de desenvolvimento e de ações da cooperativa para que o produtor se sinta cada vez mais confiante, né? E o senhor falava da questão da utilização de tecnologia, que faz a diferença para que cada ano o produtor consiga produzir cada vez mais, com qualidade, e ele se sinta seguro, né, em ser cooperado da Cocamar para ter todas as suas ações de plantio, colheita e destino da sua produção para a cooperativa. A gente sabe que a gente precisa de uma série de questões ligadas a políticas públicas para que todos nós do setor produtivo possamos fazer as nossas ações. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco, né, já que a cooperativa, no início da pandemia, a cooperativa estava recebendo a maior safra, né, dentro dos seus armazéns e vendendo, comprando e vendendo já para os próximos anos. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco do quanto essas ações de políticas públicas podem contribuir e se somar às ações da cooperativa, principalmente a questão de logística, né? Nós temos um país, e estamos num Paraná muito diferenciado, mas a gente precisa ainda de muitos avanços em relação a isso. Então, eu queria que o senhor contextualizasse um pouco essa questão da logística, o quanto ela é importante para que a gente tenha as nossas safras sendo escoadas com qualidade, perdendo menos e ganhando cada vez mais. Bem, Edaclésia, falando em logística, eu acho que tem que registrar aqui a eficiência do Porto de Paranaguá, né? Uma das razões em que o escoamento veloz da comercialização, o escoamento veloz dos grãos, se fosse em outros tempos, nós teríamos um problema seríssimo do Porto. Não muito distante daqui, nós tivemos anos de ter 150 navios à espera lá na Barra de Paranaguá, esperando carga. E esse ano, com recordes, o Paranaguá teve recordes de embarque esse ano, principalmente agora esse mês, bateu o recorde. Abril bateu o recorde, março bateu o recorde. Então, isso aí ajudou bastante.
Mas a gente tem problemas, tem custos altos ainda de transporte, a ferrovia não é uma realidade, está longe disso, é um assunto de longa data, né? As estradas e essas coisas todas, não temos duplicação hoje com o Porto ainda, é uma tristeza, porque um estado tão rico, um estado com uma situação econômica tão boa do Paraná, se jogaram vários anos aí sem nada acontecer, e a gente espera agora, com a questão da renovação do pedágio, a concessão novamente, a gente tenha uma situação um pouco melhor. Mas o nosso custo de logística é muito alto. Agora, falando da eficiência do produtor, né, que você mencionou que o produtor é altamente produtivo. Né, isso é isso. Nós temos no Paraná um pequeno produtor. Para você ter uma ideia, o cooperativismo do Estado, ele tem o cooperado dele, 95% do cooperado dele tem menos de 100 hectares. Então, 40 alqueires, gente. Né? E nós temos, na verdade, a melhor produtividade por metro quadrado do Brasil, porque nós realmente temos um agricultor que está amparado por um sistema cooperativo de alta performance. O sistema hoje é bem profissional, faz várias coisas que o Estado não faz, por exemplo, assistência técnica. Isso era coisa do governo, hoje é coisa do cooperativismo. 40% da assistência técnica do Paraná hoje é feita pelas cooperativas. E nós levamos ao produtor, que é um pequeno produtor, aquilo que um grande produtor do Mato Grosso tem. Por quê? Porque nós juntamos todos os produtores, como se fosse uma grande fazenda. O Cocamar tem 16 mil produtores que têm juntos, formam uma fazenda enorme, que em torno de quase 2 milhões de hectares, é a nossa área de abrangência, para ir negociar na compra dos insumos, para ir negociar na venda da nossa produção, portanto, levando ao produtor aquilo que talvez um pequeno produtor isolado não conseguisse. Nós temos exemplos próximos, São Paulo, Mato Grosso, onde o cooperativismo não é forte, o pequeno produtor tem muita dificuldade, está muito atrasado. No Rio Paranapanema, quando a gente foi para lá, é uma situação triste, porque não há assistência técnica se não tiver uma cooperativa, né? É isso que está acontecendo. Então, o produtor é bastante eficiente, porque o sistema cooperativo paranaense leva a ele coisas importantes, como receber a safra, comercializar a safra, vender um insumo de qualidade, não mentir para o produtor, vai levar um produto de qualidade. E o mais importante, transferência de tecnologia. Todas as cooperativas têm seu dia de campo, têm sua fazenda experimental, leva lá o produtor, explica. Nós temos os parceiros que levam as tecnologias e a gente consegue repassar tudo isso para um pequeno produtor. Você não faria isso individualmente para um pequeno produtor, porque é caro, é difícil. Tanto é que as multinacionais foram embora. Por que foram embora? Porque ele considera o produtor pequeno caro para operar, pouco movimento para fazer muito trabalho. Então, as multinacionais foram embora. Elas, quando podiam tirar do produtor um ganho maior, elas estavam aqui. Quando o cooperativismo apareceu e acendeu a luz, que é o mercado, como é que o mercado funciona, quais são os preços, quais são os preços justos, as empresas foram embora. Elas perderam, passaram a não ganhar dinheiro. Então, para que vai ficar aqui? O fortalecimento do cooperativismo foi exatamente em cima disso, levar o produtor a uma situação em que ele era explorado anteriormente. Isso é um fato. Por quê? Porque nós tivemos uma democratização da informação. Quando eu comecei a operar na mesa comercial da Cocamar, eu não tinha informação de Chicago. Chegava lá um papelzinho no fim do dia, a bolsa fechou a tanto, para fazer o preço no dia seguinte. E isso foi, ao longo do tempo, democratizando, a informação ficou mais transparente, cada ano mais transparente, e cada ano foi melhorando. E nós expulsamos as multinacionais. Hoje nós temos plena informação. E você consegue fazer preços por hora, por minuto, como você queira. Cada momento tem um preço, pelo menos a nível de Chicago e as situações aqui que você pode vender para o mercado interno, mercado externo, mercado
refinado, envasado, e por aí afora. Então, a gente tem múltipla alternativa hoje, portanto, com uma facilidade de fazer negócios, com uma rapidez incrível. Isso é uma modernização que houve, natural, tecnológica, mas é também um trabalho muito forte do cooperativismo. O cooperativismo do Paraná é orgulho para o Brasil, é orgulho. Não tem nada parecido por aí, não tem nada parecido. É uma coisa em que a gente recebe hoje assédio de vários governos para que a gente mude para outros estados, como aconteceu com o Sicredi. O Sicredi avançou sobre São Paulo, várias cooperativas foram para lá, porque o estado não tem essa ideia de como funciona o cooperativismo, quanto ele é importante para implementar e avançar na assistência, no apoio aos produtores ou correntistas de modo geral. Era isso. Eu acho que, desculpa a longa explanação, mas é só para colocar como é o cooperativismo, qual é a força que ele representa, né? E nessa linha, senhor Wellington, que o senhor Luiz está falando aí da força do cooperativismo, a gente tem uma situação muito pontual aqui em Maringá, que está até tramitando no Congresso, para que Maringá se torne a capital nacional do associativismo. Só para você ter uma ideia, 7 cooperativas se juntaram para fazer ações importantes, ações sociais, e é um viés muito importante que as cooperativas adotam. A Cocamar, Sicredi, Sicobi, Unimed, Uniodonto, Unicampo e Pluricop se juntaram e fizeram aí, nessa época de pandemia, máscaras, doando máscaras, alimentos, material para hospitais, álcool em gel. Isso tudo mostra essa força e essa pujança do cooperativismo, né, senhor Wellington? Esse momento da pandemia, as pessoas estão mais associativistas, né? Sim, esse movimento que você está falando, Sérgio, ele é em comemoração ao Dia do Cooperativismo, né, o Dia C, que nós chamamos, e aí nós temos evento no Brasil inteiro para comemorar esse dia. E as cooperativas aqui de Maringá se uniram, né, todas essas que você já falou, não vou repetir o nome, e para poder fazer ações. Tivemos aí, no caso, distribuímos máscara para algumas entidades sociais. Isso foi confeccionado por um grupo que o Sicredi tem, que chama Vestindo a Minha Família, que já é uma ação social nossa. E esse grupo que tem aulas de moda, de costura, e o Sicredi dá a oportunidade de se tornar empresários, ter a sua profissão, e essa entidade acabou confeccionando máscaras, onde nós entregamos para as várias entidades assistenciais aqui da cidade. Então, quando você fala de Maringá ser a capital do associativismo, esse é um belo exemplo, mas nós temos grandes cooperativas aqui em Maringá, né? Já foi citado aí a Cocamar, nós temos a Unimed, tem o Sicredi, tem o Sicobi, né? Nós temos várias cooperativas, temos a Associação Comercial, que é um exemplo também, nós temos a própria Sociedade Rural. Então, nós temos muita história bonita em Maringá, de união, como diz o senhor Luiz Lourenço, né? A produtividade, a eficiência do produtor rural está ligado a todo esse apoio do cooperativismo na nossa região. Claro, nós estamos numa região privilegiada, 3 safras por ano, o negócio aqui é uma coisa abençoada, mas é muito importante, né, esse reconhecimento para Maringá. Nós vamos unir todas essas cooperativas, todas essas associações, e com certeza aqui nós ainda vamos contar a história de tudo isso, deixar registrado essa história, porque o cidadão, as pessoas de Maringá, com certeza, tem que ter muito orgulho de todo esse trabalho que é feito pelas cooperativas aqui na região. Nós temos um exemplo aí da Cocamar do Sicredi, onde nós temos a nossa campanha União Solidária. Foi um evento que a Cocamar iniciou, depois nós juntamos, estamos fazendo junto, e nós fazemos essa campanha aqui em Maringá, Londrina, e fazemos lá em São Paulo também. Nós compramos aí 3 carros, 9 motos, e bancamos toda essa premiação, toda essa campanha, e damos cupom para as entidades vender. Investimos aí em torno de 900, R$1 milhão, e a arrecadação dessas entidades chega a 5 milhões. Então, assim, uma coisa fantástica, uma multiplicação dos valores. É claro que é um exemplo de união, todos os voluntários, todas as entidades têm que participar, têm que vender os cupons, mas nós saímos aí de 1 milhão para 5 milhões de reais e atingimos aí no ano passado mais de 600 mil pessoas
envolvida nessa campanha das duas cooperativas, e várias outras ações sociais, e nós não paramos, mesmo à distância, nós mantemos contato, mantemos a informação, o relacionamento com essas entidades, com essas pessoas, para que isso não parasse durante essa pandemia que nós estamos passando. Aproveitando, nós queríamos agradecer a todos vocês, internautas, que nos acompanham. Nós temos uma pergunta do Silvio Silvestre, e ele diz o seguinte: como será o dia C do cooperativismo esse ano? Então, eu vou deixar essa pergunta aí, muito embora o seu Wellington já tenha feito aí uma fala sobre o dia C, para o seu Luiz Lourenço. E queria, o seu Luiz, que eu acho que depois o seu Wellington poderia complementar, né, porque nós temos aí um fato histórico na cooperativa relacionado à questão das ações sociais, tanto da Cocamar quanto do Sicredi, que faz uma diferença enorme na nossa comunidade. E também a inserção de jovens, de mulheres, né, de produtores e produtoras, através de grupos jovens. A gente tem várias ações juntas, né, ao longo do ano também. Então, eu queria, seu Luiz, que o senhor falasse sobre a questão do dia C, né, do dia do cooperativismo, se vocês têm, como é que em meio da pandemia vocês pretendem trabalhar isso, e de repente falar um pouco dessa questão das ações sociais. Sabemos que a Cocamar tem mais de 40 projetos, né, todos voltados à ajuda à comunidade. Depois o seu Wellington também pode complementar, porque também tem muita coisa boa para falar. Bom, são 10 princípios do cooperativismo, tem 10 princípios. O 7º princípio é que o cooperativismo tem um dever com a comunidade. Ele tem que retribuir à comunidade alguma coisa do que faz. Nós somos, na verdade, a face suave do capitalismo. Nós não somos socialismo, mas não somos também capitalismo extremo. Nós somos a face atenuada do capitalismo. Então, um monte de ações são feitas para os associados também. Nós, dentro do quadro de associados, nós temos um conjunto enorme de trabalhos, principalmente na área de educação. Temos o grupo de mulheres, temos o grupo de jovens, temos uma formação de líderes, temos uma série de eventos. Nós só melhoramos, o cooperativismo só melhorou no Paraná depois que começou a fazer esse conjunto de trabalhos, basicamente dentro do sentido de fazer desenvolvimento de pessoas para qualquer nível, né? Qual é o nível que você quer? Então, nós temos grupos femininos hoje que são quase fanáticas. Você, quando marca uma reunião, lota o local. E esse pessoal, essas senhoras mesmo, elas também desenvolvem, em nome da cooperativa, trabalhos nas suas comunidades, que a gente, inclusive, apoia. Então, é um conjunto de esforços que são desenvolvidos que aumenta consideravelmente a área de ação que a gente pode fazer. Então, não é só nosso trabalho aqui, que nós temos esse trabalho da campanha solidária, como o Wesley falou, nós temos outro projeto maravilhoso, que nós temos 30 funcionários na PAI, 30 funcionários. Nós pagamos salários registrados, tudo direitinho, como se fosse um funcionário mesmo da Cocamar para produzir mudas. E nós fazemos isso em Maringá e fazemos isso em Rolândia. É um projeto que foi premiado, é um trabalho bacana. Você pega um excepcional, uma pessoa com uma certa dificuldade e está plantando árvore. Você nem imagina. O Sérgio fez recentemente uma reportagem sobre isso, não imagina a satisfação desse pessoal quando percebe que estão sendo útil para a sociedade. Então, eles produzem mudas, colocam lá. Então, o nosso trabalho social é muito amplo, gente, é bastante amplo. Nós temos muito carinho com o associado, muito carinho mesmo. A gente procura também colocar para eles ensinamentos para que eles possam melhorar, inclusive a sua performance de comercialização, a sua performance de tecnologia. É um trabalho contínuo de levar a ele informações cada vez melhores para ele performar a sua atividade de uma maneira positiva.
e crescer como pessoa. Isso é muito importante, crescer como pessoa. Se sentir, vamos dizer, útil, se sentir capaz de realizar coisas que ele não conseguia. Então, a gente tem um trabalho nisso. O trabalho com os jovens é um trabalho maravilhoso. Os meninos são nota 10. Você tem ideias extraordinárias que a gente aplica sempre. Então, nós estamos sempre voltados para esse trabalho, com o cooperado, com as cooperadas, com o jovem e com a comunidade. A nossa função está lá, escrito nos nossos princípios. Senhor Wellington, quer complementar alguma coisa com o senhor Luiz? Inclusive sobre essa premiação da ONU, que o senhor vai falar em primeira mão aí. Pois é, cara, mas antes eu queria complementar o Luiz ali. Eu acho que esse trabalho que a gente faz é sempre muito relevante, né? Importantíssimo isso. Nós temos também os nossos comitês jovem, comitê mulher, comitê master, comitê de sustentabilidade, e não é um comitê da cooperativa, nós temos comitê por agência, nós temos mais de 110 agências, temos os 3 comitês, não é em todas, tem algumas que tem um comitê misto só pelo tamanho ainda, mas o ideal no futuro vai ser ter 3 comitês. E aí são várias pessoas, onde nós falamos de voluntariado, onde nós falamos da importância das pessoas usar um pouco do seu tempo para ser relevante na comunidade, para ajudar a transformar a vida das pessoas. Esse trabalho é fantástico, né, que a gente faz. Levamos educação nas escolas, tivemos outro dia um agradecimento a uma diretora, onde no município dela melhorou o IDEB da escola. Isso, através da União Fez a Vida, através do apoio que nós temos, treinamento para esses professores, do movimento dos nossos colaboradores, o pessoal que cuida aí do programa União Fez a Vida, é uma coisa fantástica, entendeu? Mais de 30 mil alunos, é um negócio muito bacana que o SPRED faz. Então, se a gente fosse falar de programas sociais, que a gente tem muita coisa para falar, mas isso nos deixa muito satisfeitos, felizes, né, da gente poder ajudar a transformar a vida das pessoas. Mas do projeto aí, também é um projeto que saiu lá da nossa cooperativa, são 3 jovens, né? A Gabriela, o Felipe e a Ana. Eles criaram um projeto sobre energias renováveis, né? O projeto deles consiste em que nós vamos financiar, incentivar as pessoas a botar fotovoltaica, energia fotovoltaica nas suas casas, né? Com energia através da energia solar. Dentro das suas casas, nós vamos financiar isso com financiamento de longo prazo para viabilizar esse projeto, e nós mesmos vamos comprar a sobra da energia que ele produzir para bater no financiamento dele. Então, assim, é um projeto que eles criaram, e isso estava aqui no Brasil, eles foram classificados, né, para poder apresentar esse projeto na ONU, né? Fizeram isso ontem à tarde, e era o único projeto do Brasil que tinha na ONU para ser apresentado. Então, nós ficamos muito orgulhosos, felizes, porque é um belo projeto e a cooperativa vai implementar. Porque às vezes você cria um belo projeto e ele não tem andamento daquilo que foi criado. Esse não, esse nós vamos buscar e vamos implementar, vamos correr atrás da legislação, se for preciso, mas esse é um projeto que ele veio para criar uma sintonia, né, entre associado e a cooperativa. Seu Wellington, a gente fica muito feliz, né, por essas iniciativas, e eu queria, a gente está indo já para o final, mas eu queria, tem uma pergunta da Maria Eloá, que ela é direcionada ao senhor Luiz Lourenço, se o senhor sabe se no Plano Safra que virá amanhã, se tem algum apoio especial em relação ao ILPF. Esse é um tema que a gente vai ter que abordar depois, né, seu Luiz? A gente sabe da importância, mas de maneira rápida, se o senhor tem alguma consideração para fazer sobre isso. Bom, eu realmente não sei. Não sei dizer se há um plano específico ILPF. O que me deixou bastante animado foi que há um plano de, vamos dizer, de fazer a precificação do juro baseado em sustentabilidade. Então, a gente estaria exatamente em cima da integração lavoura-pecuária e floresta, que é ter um juro diferenciado para essas atividades. Mas eu não sei se isso vai estar no Plano Safra. Não sei. O Plano Safra, o CEPAR fez sugestões, encaminhou, discutiu com a ministra, como o Hélio disse, é uma pessoa extraordinária, maravilhosa.
e o diabo que estão querendo botar ela fora de lá. Pelo amor de Deus, esse país é terrível. Então, eu não sei responder a pergunta, mas eu sei que a discussão de precificar juros em cima de sustentabilidade está na pauta. E isso deve ser muito interessante, basicamente importante para o nosso ILPF, que cresce consideravelmente. Nós temos uma oportunidade de crescer no Brasil em termos de produção, em cima de pastagem degradada, que hoje considero até um problema, porque nós não temos produtividade boa ou razoável até em cima de um hectare de pecuária degradada. Senhor Luiz, inclusive há quem defenda que o Brasil está num momento oportuno e único para se tornar um país autossustentável na produção de alimentos, sem derrubar uma árvore e ainda se tornar grande fomentador de alimentos para o mundo através da autossustentabilidade, né? Isso é muito bacana. Bom, eu queria, felizmente o nosso tempo chega no fim, né? Senhor Wellington, suas considerações finais do nosso papo de hoje. Sérgio, pena, né? Passa rápido o nosso bate-papo aqui, passou muito rápido, mas é sempre importante estar ouvindo o senhor Luiz, né? E participar com vocês, muito bacana. Queria aproveitar só, Sérgio, até pela pergunta que teve para o senhor Luiz. Amanhã tem o lançamento do Plano Safra, depois da manhã nós temos uma live também, onde nós vamos colocar técnicos, né? Explicando, detalhando o novo Plano Safra. E a cooperativa está criando um hot site também, onde você vai com o celular, você vai conseguir entrar e ter a informação que você quiser, né? Se for Pronaf, está lá, Pronamp, e todas as informações que tiver do novo Plano Safra vai estar dentro desse hot site, dentro do Sicredi. Então, essas informações a gente tem que simplificar e fazê-las chegar até os produtores, que é bastante importante. Então, foi um prazer estar aqui com vocês, e eu não tenho dúvida disso, já falei, e nós temos que agradecer aí muito, né, por ter esse país maravilhoso, né, um país fantástico, e o mundo depende de nós, tá? O mundo depende de nós, da produção nossa, o mundo para comer precisa do Brasil, né, e é sempre quando eu falo, dar uma mensagem para o produtor rural, né, mensagem boa para o produtor rural é ter uma safra cheia, né, Deus ajude que todos os produtores tenham uma safra cheia, e depois a gente vê como é que faz, né. É verdade. Senhor Luiz Lourenço, o que o senhor pode dizer do nosso papo de hoje? Qual é o seu otimismo por aí, hein, que está vindo por aí? Primeiro, eu queria fazer uma consideração sobre a tua posição, que a gente pode ser considerado um país altamente sustentável. Já somos. Nós temos um código florestal hoje espetacularmente bom. Ninguém no mundo tem nada parecido com o que nós temos. E mesmo assim, a gente leva muita pancada, muita mesmo. Exatamente. Então, nós somos hoje estampados na mídia internacional como alguém que está destruindo tudo. Então, jamais vamos ser reconhecidos, porque nós somos ameaça para países que têm uma agricultura que está sofrendo com a nossa capacidade de produzir. Então, é só essa consideração. Eu sou... Como o Hélio já mencionou, eu sou um tremendo otimista. Nós temos uma capacidade de produzir nesse país extraordinária. Nós estamos muito bem, mas nós temos um campo enorme para crescer. Quando a gente fala em integração lavoura, pecuária e floresta, nós vamos poder produzir, num hectare que produz hoje menos de R$1.000, produzir 5, 8, 10 mil reais. Isso é crescimento, gente. Isso é renda que vai ser criada, isso é produção que vamos ter. Então, e temos um espaço enorme. Não vai precisar derrubar árvores, não vai. O que precisa, na verdade, é a gente ter consciência que nós poderemos produzir melhor na mesma área, produzindo, na verdade, muito mais renda para o produtor. Então, eu sou um tremendo otimista. Eu tenho até um amigo que diz... o futuro não interessa aos mortos, mas, entendeu? Espero que eu não morra tão rápido o suficiente para não ver esse crescimento. Eu acho que nós temos a oportunidade histórica de crescer bastante. O Brasil é realmente um futuro promissor na parte da agricultura. Muito obrigado. Eu agradeço a você, agradeço aos ouvintes e
a quem nos vê, a Iraclésia pela oportunidade, um abraço para o Hélio que está aqui. Sérgio, uma boa noite para você. Iraclésia, papo bom, né? Muito bom. Luiz e Wellington, a gente fica super feliz assim, por essa questão da positividade. Eu acho que é isso que a gente precisa nesse momento para superar todos esses desafios que estão aí na nossa frente. E a gente fica feliz que a gente incomoda os demais. E eu acho que, como a gente tem na realização desse evento, a parceria do Grupo Maringá de Comunicação, CBN e tantos outros, né, meios de comunicação que pode levar uma informação precisa de tudo isso que a gente faz, então, que o Brasil continue sendo esse país referência. A gente tem terra, a gente tem ciência, a gente tem tecnologia e a gente tem gente com capacidade, com força e garra para seguir em frente. Então, em nome da sociedade rural, dos nossos parceiros de realização desse evento, agradecemos a todos, aos nossos internautas que nos acompanharam, aos nossos convidados, Luiz e Wellington. Queria aqui deixar um abraço especial aos meus diretores, na pessoa do vice-presidente Henrique Pinto e da Eliane Monteiro, que é presidente da Rural Mulher, e a gente viu aí que tem vários integrantes da Rural Mulher participando, né? E também da nossa equipe de apoio, que está aqui, que não aparece, mas também a equipe de transmissão, a Candiane Eventos, e aos nossos fotógrafos, pessoal de apoio. Então, nosso muito obrigado. E a você, Sérgio, que é aí o nosso parceiro de apresentação. Obrigada, boa noite a todos. Bom, a gente finaliza aqui convidando para dia 8 de julho a nossa próxima live. O assunto vai ser pecuária, né, Iraclésia? Um assunto bastante importante, interessante. E antes de finalizar, eu queria mais uma vez apresentar aí a mensagem do nosso patrocinador. Está escrito? Lembrando mais uma vez, para você fazer a inscrição no canal oficial da Sociedade Rural de Maringá no YouTube e acompanhar as notícias da nossa série de lives e também os assuntos do agro, da nossa região e do Paraná e do Brasil. Uma boa noite, Iraclésia, boa noite a todos e até dia 8 de julho.